Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Rubem Fontes Neto, esse é o canal do 1902 Futebol e no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade à nossa série Que Time é Esse? E a gente vai falar do primeiro time de Fernando Diniz como treinador, o Votorantim Futebol Clube. Se você quiser saber a história dessa equipe, que foi um curto espaço de tempo, mas com muitas conquistas, fique ligado que depois da vinheta eu vou contar tudo para vocês. Mas antes eu vou pedir para que vocês se inscrevam no nosso canal, ative as notificações e também sigam o 1902 Futebol nas redes sociais. O Votorantim Futebol Clube, como o próprio nome já sugere, era um time da cidade de Votorantim, que fica ali próximo da região de Sorocaba. Ele foi fundado em 2005 e no primeiro ano ele disputou apenas o Campeonato Paulista Sub-20 da segunda divisão e já estreou sendo campeão. No ano seguinte, então, a equipe se profissionalizou e passou então a disputar a famosa Bezinha. E logo no primeiro ano, o Votorantim fez grande campanha e chegou no quadrangular de acesso, conseguindo, já no ano de sua estreia, o acesso para a Série A3. E o grande destaque dessa campanha foi o atacante Marcelo Nicásio. O Nicásio, ele foi um atacante revelado pelo Bahia, com passagem pelas categorias de base da seleção brasileira, mas que voltou, a procurar o seu espaço em um clube da quarta divisão de São Paulo. E no Votorantim ele foi muito bem. Ele foi artilheiro da segunda divisão em 2006 e também da Série A3 em 2007, se tornando o primeiro grande ídolo da equipe de Votorantim. Logo no primeiro ano na Série A3, em 2007, o Votorantim fez uma boa campanha, terminou a primeira fase na vice-liderança geral, só que no quadrangular de acesso ele acabou tropeçando no último jogo. Ele precisava de uma vitória simples contra o Catanduvense, só que ele acabou empatando em 1-1 dentro de casa e acabou perdendo o acesso. Em 2008, novamente o Votorantim chegou na fase decisiva e aí no último jogo ele ganhou de 5-0 do São Bernardo, que já havia conquistado o acesso. Só que no outro jogo, o Linense fez 7-0 no Oeste Paulista e o Linense acabou subindo, conquistando o acesso para a Série A2 e o Votorantim teve que ficar mais um ano na Série A3. Na virada aí de 2008 para 2009, o Votorantim ele acabou sendo negociado. Os empresários que haviam fundado o Votorantim acabaram vendendo o clube para a holding Manuel Leão de Ribeirão Preto. E o ex-jogador Mauricinho foi quem acabou assumindo a presidência do clube. E o Fernando Diniz, então, foi convidado para ser o treinador às vésperas da Série A3, com muito pouco de tempo de trabalho para poder armar a equipe para a Série A3 do Campeonato Paulista de 2009. Apesar disso, o Fernando Diniz conseguiu encaixar os jogadores que ele tinha à disposição e o Votorantim acabou terminando aquela competição como campeão. Exatamente, o Fernando Diniz, logo no primeiro campeonato que ele teve como treinador, já levou o Votorantim ao título da Série A3 do Campeonato Paulista. E não parou por aí, porque no segundo semestre o Votorantim foi disputar a Copa Paulista. E assim, mesmo não tendo uma grande primeira fase, terminou apenas em quarto lugar no grupo na primeira fase, ainda assim, novamente o Fernando Diniz conseguiu fazer o encaixe da sua equipe, sempre jogando daquela maneira, saída de bola no campo defensivo, sem dar chutão, e ele conseguiu novamente ser campeão. Então, em 2009, o Votorantim ganha a Série A3 do Campeonato Paulista no primeiro semestre e no segundo semestre ele é campeão da Copa Paulista, o que dá a ele uma vaga na Copa do Brasil de 2010. Na Série A2 do Campeonato Paulista, o Votorantim acaba fazendo uma campanha mediana de altos e baixos, e acaba terminando a primeira fase na 9ª colocação, ou seja, não consegue se classificar para os quadrangulares de acesso. Na Copa do Brasil, a equipe estreou contra o 13 da Paraíba e logo na estreia já ganhou de 4-0 em Votorantim. No jogo de volta, acabou derrotado lá na Paraíba, mas mesmo assim conseguiu avançar para enfrentar o Grêmio de Porto Alegre, fazendo aí o grande jogo da história do Votorantim.
Para quem não se lembra, né, naquela época na Copa do Brasil, o visitante que vencesse o jogo de ida por 2 gols de diferença já se classificava automaticamente. Então, o Votorantim recebeu o Grêmio e, como perdeu somente de 1-0, conseguiu aí o direito de poder jogar no Estádio Olímpico, diante do grande Grêmio, né, fazendo o grande jogo da história do Votorantim Futebol Clube. Então, no dia 1º de abril, Grêmio e Votorantim se enfrentaram no Olímpico e até por conta, né, da diferença técnica entre os clubes, o time gaúcho acabou ganhando por 3-0 e eliminou o Votorantim da Copa do Brasil de 2010. O que pouca gente imaginava naquela época é que aquele seria o último jogo da história do Votorantim. O clube que havia começado ali no profissional em 2006, em 2010 então fez o seu último jogo na história, justamente no Estádio Olímpico, o jogo mais importante da sua história. O fim do Votorantim fez parte de uma negociação, né? Como eu disse antes, o clube havia sido comprado pela holding Manuel Leão, de Ribeirão Preto. E essa holding tinha a intenção de transferir o clube lá para Ribeirão Preto, o clube chamaria Ribeirão Futebol Clube. Só que ainda em 2010, o Comercial acabou perdendo o acesso na Série 3 do Campeonato Paulista e acabou ficando na 5ª colocação. Então, qual foi a saída, né? O Votorantim, né, no Conselho Técnico, então, para a Série 2 de 2011, os donos do Votorantim acabaram anunciando que o clube iria se licenciar das competições da Federação Paulista de Futebol, abrindo então o espaço para o Comercial Futebol Clube de Ribeirão Preto poder disputar a Série 2. O Votorantim ele até chegou, né, a mudar a sua sede para Ribeirão Preto, mas nunca chegou a atuar com o nome de Ribeirão Futebol Clube. Depois, empresários locais de Votorantim tentaram reativar a equipe, né, compraram de volta o CNPJ, mas fato é que até por conta da estrutura do estádio Domênico Paolo Metidieri, nunca conseguiram de fato colocar o Votorantim de volta em campo para disputar as competições da Federação Paulista de Futebol. Então, acabou sendo aí uma breve história, uma curta história, mas muito vencedora, a história do Votorantim Futebol Clube. E se você gostou desse vídeo, gostou dessa história, deixe seu like aqui no canal, siga a gente nas redes sociais e deixe nos comentários, né? Qual clube que você gostaria aí de saber mais sobre a história, tá certo? Esse é o canal então do 1902 Futebol, o canal que fala de futebol paulista. Um abraço e até a próxima.